E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo agora trazendo todas as últimas notícias do São Paulo, que enfrenta o Sport amanhã pelo Campeonato Brasileiro, com um time completamente alternativo, com muita, mas muita molecada da base. E quero que você comenta aí. O que você acha? Tá ansioso para ver essa molecada da base jogando? Será que vamos ter surpresas? Deixa aí nos comentários. Também comenta aí de onde você quero saber aí a sua cidade, deixa aí nos comentários. Bora assistir o vídeo junto, no final você sabe eu volto, a gente vai falar muito do São Paulo, vai falar muito desse jogo importantíssimo e claro, toda a preparação para Copa Libertadores da América e reforços, Tolói e o lateral também da Chapecoense, estou trazendo tudo para vocês. Créditos direcionais, deixa a descrição sem mais enrolação, simbora pro vídeo. De mais um nome que pode pintar no tricolor. Boa noite, Maia. Tô curiosa para saber quem que é esse novo alvo do clube. Boa noite, Mi, para você, para todo mundo que está junto com a gente nessa sexta-feira aqui no Gazeta Esportiva. Pois é, Mailton é o nome da vez, lateral direito, que está na Chapecoense, emprestado do Metalist lá da Ucrânia. Ele que vem com números muito bons nesse ano, tanto no campeonato estadual, né, campeonato catarinense, quanto na Série B, disputando aí os jogos pela Chape. O São Paulo está em busca de um lateral direito, é uma das prioridades do clube, sim, além do zagueiro. Sim, Rafael Tolói ainda não foi anunciado de forma oficial, mas isso deve acontecer nas próximas horas. Ele que já fez os exames ontem, enfim, mas agora o nome da vez é o Mailton. A gente sabe que o São Paulo está apenas com um lateral direito, vamos dizer assim, do time profissional, que é o caso do Cédric Soares. O Mike subiu dos garotos de Cotia ali, do Sub-20, e já fez partidas com a camisa do São Paulo, é claro, mas há essa busca, há essa vontade de ter mais um lateral direito ali junto com o Cédric e o Mike. Eu vou passar para vocês aqui, estão passando algumas imagens aí do Mailton para vocês, mas eu vou passar os números dele pela Chapecoense neste ano de 2025, inclusive é por conta disso que ele vem despertando aí o interesse de diversos clubes da Série A. O São Paulo não é o único que está interessado no futebol desse jogador. Então, olha só, o Mailton está com números do seguinte, oh meu Deus, são 7 gols e 8 assistências em 29 partidas disputadas neste ano, justamente porque a Chape tem jogado num esquema que o Hernan Crespo gosta muito, que é o 3-5-2. O Mailson acaba estando um pouquinho mais avançado, sendo mais ofensivo e, portanto, aparecendo mais na área para colaborar com assistências e aí também com gols. As negociações estão acontecendo entre São Paulo, staff do jogador e diretamente com o clube ucraniano que precisa liberá-lo. A Chapecoense não está participando dessa negociação justamente porque não tem nenhuma cláusula ali que proteja a Chape de uma possível negociação com o clube aqui brasileiro. Tá certo, gente? Pode ser que nos próximos dias o São Paulo, então, anuncie aí também o Mailson como esse novo reforço para a lateral direita. E aí, vocês gostam? Falei Mailson, né? Mailton, estava falando Mailson aqui, mas Mailton, então, o lateral direito da Chapecoense, que pertence ao Metalist. E aí eu quero saber de vocês, justamente aí na bancada, o que vocês acham desse nome? Bom para o São Paulo? Quero saber. Não sei se você está falando. Beleza, Má, muito obrigada pelas informações. Vocês gostam do Mailton como lateral direito aí da Chape? Acham que pode compor bem no time do São Paulo? É claro que jogar no Alex Miller achou o melhor jogador da Chapecoense, eu acho. Então, eu acho, eu assisto a Série B, vi alguns jogos da Chapecoense, inclusive, e para mim ele sempre foi um dos melhores em campo e muitas vezes o melhor. Quem não conhece, tira sarro por causa do nome. Pô, Mailton, quem que é esse Mailton? Nunca vi na vida, vai jogar no São Paulo. Pô, São Paulo tá acabado. Gente, tem que respeitar o jogador que vai ganhar uma oportunidade que talvez ele já fizesse por merecer. Só que as pessoas não acompanham, não assistem. E o Mailton, olha só, até pelos números da Marina, aqui ó, 29 jogos, 8 gols como lateral direito e 7 assistências, ou seja, ele participou diretamente de 15 gols, mais da metade do que o número de jogos. Então, assim, menos, assim, é metade, né? Metade de gols em relação ao número de jogos.
eu acho que vale a pena, principalmente se o São Paulo não gastar muito dinheiro, que a situação é complicada. O Zé falar do Mailton e depois eu quero saber de vocês sobre o Rafael Tolói também, que o São Paulo tá querendo. Eu não entendo certos movimentos que alguns clubes fazem no mercado. Você vai lá buscar o Mailton, nada contra o rapaz aí, com números interessantes, como o Alex disse aqui. Mas aí o São Paulo recentemente liberou, por exemplo, o Moreira, lá para o futebol da Europa, para o Porto, lá de Portugal. Aí não aproveitou o rapaz aqui que tinha um bom potencial. Tem o Igor Felisberto lá na base, que era tido como uma joia e tal, e o São Paulo não subiu o rapaz, não utilizavam ele. E aí agora você vai, contrata um jogador, aí contratou o Cédric numa aposta. Aí tinha o Igor Vinícius que dispensou, tudo bem, já estava desgastado, mas o Moreira e o Igor Felisberto, rapaz, eu não consigo entender. Aí você vai, contrata um jogador que vai ser uma aposta, como é o Mailton aí, em vez de dar uma oportunidade para um rapaz da base que até a torcida vai ter mais paciência com ele. O Cédric, tudo bem, tá? Vai lá, é um cara que tem uma rodagem internacional, jogou na Premier League, beleza, você fazer uma aposta ali para você ter um cara mais experiente na posição. Agora, você contratar um jogador, com todo respeito aí aos números do Mailton, mas você tendo outros na base que subiram recentemente, mas não tiveram muitas oportunidades e que a torcida teria mais paciência por serem crias da base do São Paulo, e aí você não dá oportunidade para esses caras e traz um jogador para ser uma aposta. Desculpa, eu não consigo entender esse movimento. Aí você gasta dinheiro com esse tipo de jogador, sabe? Então, assim, aí os clubes depois reclamam, estamos endividados, sabe? Tem movimentos que não dá para entender. Tem coisa que, assim, se você fosse o seu dinheiro, você não faria. Exatamente, né? Perfeitamente. Mas a gente já vai fazer aqui o palpitômetro, combinado? Combinado. Beleza? Antes do pique, Rafael Tolói, levaria ou não pro São Paulo? Não. Rafael Tolói, 35 anos, né? 34. Levaria ou não pro São Paulo? Se for barato, se não gastar muito dinheiro, o São Paulo necessita urgentemente de um zagueiro para compor o elenco. Então, para ser um reserva ali, o Arboleda machucou, o Alan Franco está suspenso, aí, sabe, aí bota lá um jogo. Então, ele já conhece o clube, já jogou no São Paulo, está voltando depois de 10 anos, ganhou uma experiência muito grande na Itália, principalmente. Vamos ver, é uma aposta. Se for de graça, vai. Se for de graça, mas não sei se é de graça. Não, tem salário, mas acho que não está contratando por tantos milhões de euros, né? Tá bom. Conta pra gente qual deve ser a escalação do Tricolor para enfrentar o Sport. Conto sim, Michele. Conto para você, para todo mundo que está acompanhando. E ó, o Alex Miller já tinha dado uma olhada aí nas notícias sobre o São Paulo antes de dar o palpite dele em 1-1, né, contra o Sport, esse jogo que acontece amanhã às 6h30 da noite lá na Ilha do Retiro, válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então ele já sabia mais ou menos ali o que eu ia trazer de informação para vocês. Acontece o seguinte, vários jogadores aí do São Paulo acabaram nem viajando lá para o Nordeste brasileiro, justamente pensando nesse jogo da Libertadores que vai acontecer na terça-feira contra o Atlético Nacional. Hernan Crespo deixou muito claro que esse jogo de amanhã é um segundo escalão aí para esse time. Então, por exemplo, o Rafael não viajou, o goleiro Rafael não viajou. Então, Yang muito provavelmente deverá fazer a sua estreia com o time do São Paulo amanhã profissional. Ele viajou para lá, está aparecendo nas fotos aí todo feliz e saltitante, deve ser o grande goleiro do São Paulo, mas não deve ser só ele não que deve fazer a estreia, tá, gente? Outros jogadores aí sub-20 do São Paulo foram relacionados pela primeira vez. São os casos aí do João Pedro, meia João Pedro Ferreira, tem também o lateral esquerdo Nicolas, que também foi relacionado pela primeira vez, e outro goleiro, o João Pedro, tá certo, gente? São dois João Pedros mesmo, tá? Aliás, o goleiro é João Pedro e o meia é o Pedro. E o Igão também, o zagueiro, ele já foi relacionado outras vezes, já jogou inclusive no ano passado, também foi relacionado, também viajou lá para a Ilha do Retiro para enfrentar o Sport. Vamos passar uma provável escalação para vocês, lembrando que Rafael não viajou, também não viaja. Cadê aqui, gente? Eu separei para vocês. Alisson, Marcos Antônio e Luciano também não viajaram, todos preservados para o confronto de terça-feira. Provável escalação na tela, então, com Yang no gol, Ferrarese, Alan Franco e Sabino, Mike, Pablo Maia, Luan, Patrick e Rodriguinho, e na frente Tapia e Dineno. Essa é uma provável escalação do São Paulo com diversas modificações, justamente por conta dessas ausências que não estarão presentes ali. A gente viu nas fotos, inclusive do São Paulo, que vários jogadores que nem aparecem aí na escalação viajaram. Mas esse é um mistão que o Alex Miller tinha falado que ele apostava que deve ser, e a gente também está achando que deve ser
por aí esse caminho do Hernan Crespo nesse jogo contra o Sport amanhã. Vai ser uma tarde e noite de muitas estreias aí, muito provavelmente, mas ainda assim eu mantenho meu palpite em 2-0, viu, Mi? Tem a Marina. Ah, não, também. eu quero trocar. Ah, que é? Peraí, eu quero trocar. Por quê? Ah, pelo amor Você de viu o time Deus. escalado? Não, eu vou trocar meu Então, palpite. sob protesto, oficialmente não muda, mas eu mudo aqui falando. 2x1 Sport. Que? Eu também. Só vale o outro. Tá bom, mas É eu quero 2x1, falar com 2x0 pro Sport. É isso aí. Só vale Peraí. o outro. Mailton não tem nada certo. Mailton é um lateral que joga na Chapecoense, muito bom jogador. A Chapecoense joga no sistema com 3 zagueiros, como joga o São Paulo. É um ala, pertence ao Metalist. Então, para o São Paulo contratá-lo, ele precisa se acertar com o Metalist, porque a Chapecoense não tem a prioridade na compra e tal. E o cara tá de Série B, ele aceitaria. Não é simples, São Paulo não tem dinheiro. O Metalist tem uma dívida É isso, então. que provocou transfer ban no Metalist, tem lá isso também. Com o São Paulo, por causa do Paulo Boy, o São Paulo está disposto a perdoar a dívida e tal, né? Precisa ver Tem se- chance, tem chance. E o Tolói foi a opção encontrada diante da procura por zagueiros. Eu só me pergunto, o Tolói, 34 anos, falávamos aqui, ontem já estava acertado, já está em São Paulo, fez exame médico, pode ser anunciado hoje. Não joga desde maio, tem 34 anos e tudo mais. A minha pergunta é a seguinte, quer dizer, a mesma que o Crespo deve estar fazendo. Se é para contratar esses jogadores, primeiro, eles já deveriam estar aí. Sim. Esses dois, porque os dois da posição saíram. Não em relação já depois daquele corte todo e já da venda dos meninos. Saíram Igor Vinícius e Juan Tressoldi. O São Paulo ficou sem 2 defensores, reservas. É por isso que não tem time para escalar contra o Náutico. Agora, não adianta, para mim, esses caras chegarem se o São Paulo não avançar na terça-feira. Mas sabe por que eu discordo um pouco? Ah, não do Arnaldo? adianta, cara. Você tem o Campeonato Brasileiro Não, pra o problema jogar. é esse, é. Mas daí você Não é tem que não tempo. adianta. Não, aí você Pode tem ter tempo vindo- de firmar o Mike. Pode ter, Saca? pode De ter botar vindo no outro. tempo errado. É. Eu discordo, Ok, mas... sabe por que eu discordo, Arnaldo? Porque o Crespo joga com 3. Se você É. joga com 3, você tem que ter 5. É impossível mas- um elenco não ter 5 jogando com 3. Se você Claro. joga com 2, você pode ter 4. Mas jogando na linha de 3, você tem que ter 5. Mas isso aí é o beabá, né? Então- Quando o Crespo estreou contra o Flamengo e já não tinha o Juan, ele não devia ser, eu não estreio. Ou você me põe 5 zagueiros ou não dá. Aí perde um. O brasileiro vai ter Machucado, 19 jogos pela frente. É bastante jogo. Não, eu tô dizendo assim, até o Tolói poder jogar é 1 mês. Aí vão mais 3 jogos. Né? Essa é a situação. Aí eu vou Data pagar... FIFA, né? 2 jogos só. 2 jogos, 2 sei lá. jogos, é. Não, mas mesmo assim, cara, cara, Aí é pra melhor... mim tá... Aí é melhor... Não, assim, não é que não deve, mas... Ah, agora não entendi. passa. É melhor contratar um zagueiro de Série B, com algum potencial mais jovem, que esteja jogando bem, como o Mailton, do que contratar o Tolói com 34. O Não, Tolói, aí beleza, se aí é o outra São Paulo avança e vai jogar com o beleza. Botafogo, Ok. pela LDU, o Tolói Sim. é válido. Se o São Paulo for jogar as 8 rodadas, é melhor contratar um Mailton. Ó, Um jogador como o Mailton. esqueci de falar de uma figura aqui sobre, Não. sobre a escalação, calma. Escalação do fim de semana. Entre reserva, titular tal. Lucas, Isso. joga ou não joga? Eu falei aqui, pra mim tem que ele- jogar e ganhar alguns minutos. Mesmo com o gramado molhado. Beleza. É. Tem que ganhar minutos. O jogador ganha ritmo dentro do campo. Não adianta ele treinar no CT, não é a mesma coisa. Ele já entrou no jogo, abafou, não foi legal lá em Medellín, beleza. Já, o anterior também ele sente um pouco. E é assim mesmo. Ganha mais uns minutos, terça-feira ele já está numa condição melhor. Tem que ser assim. Eu levaria fácil. Ele tem que jogar, o Luan tem que jogar, o Dineno tem que jogar. Sim. Né? Jogadores que podem ser importantes na terça-feira, mas que não estão jogando. Né? Eles podem ser necessários. Seria todos os titulares, não será time todos os titulares. Se você refere a alguns titulares, é possível que alguns titulares joguem. O que eu acho um erro. Mesmo que o São Paulo não tenha elenco. Mesmo que tivesse que recorrer a jogadores da base que nem estão treinando com o Crespo. E também tem o levar e não usar, se for o caso, banco tal, ou usar menos. Tal. O dilema aumenta porque tem alguns jogadores, sobretudo o Lucas, o Vessone falava sobre isso, que necessitam de ritmo, mais minutos e tudo mais. Né? Esse negócio é sempre uma questão, né? Por exemplo, eu recebi aqui do... São Paulo viaja daqui a pouco para o Recife, então estão tentando ver quem Quem embarcou, vai, não embarcou ainda, né?
no Recife, aliás, até foi um colega nosso aqui, que ele é torcedor do Náutico, e que ele falou, olha, ficou um tempão sem chover no Recife. Aí o São Paulo foi jogar contra o Náutico, vocês lembram o que aconteceu? Dilúvio. Ele falou, então tá um dilúvio há 48 horas no Recife, chovendo sem parar. O que isso tem a ver? Isso exige mais da parte física do jogador normalmente. Se continuar chovendo, e a previsão é continuar chovendo, mesmo que o gramado tenha melhorado muito da Ilha do Retiro, por sinal, depois da reforma. Mas é um fator a se considerar, se você está pensando na terça-feira. No Lucas, no outro, no fulano. Então eu acho uma decisão complexa. O São Paulo tentando aí tapar os buracos do elenco com atraso, né? Talvez seja confirmado o Rafael Tolói hoje, mas ele não pode jogar, ele está inativo e tal. O principal problema para formar um time alternativo é a falta de zagueiros. O São Paulo só tem 3 zagueiros. Alan Franco, Ferrarese e Sabino. O Arboleda está machucado. Só tem 3 zagueiros que estão jogando todas. O Arboleda tem diagnóstico já? Sim, ele teve... ele teve lesão grau 2 muscular, como o Wendel, então 3 a 4 semanas, né? Mas foi semana... Foi 10 dias, né? Já está no começo da cicatrização. Então, é aquilo, Vessone. Se o São Paulo superar o Atlético Nacional na terça-feira, ele vai jogar pela outra etapa da Libertadores lá na frente, ele vai ter a data FIFA, ele vai ter a folga da Copa do Brasil, que ele está eliminado, vai poder escrever um ou outro jogador, o Tolói vai poder recuperar o Arboleda, vai poder recuperar o Oscar, vai poder... Se o Wendel... Abre um horizonte. Abre um horizonte. Se ele se classificar. Então, esse jogo deveria ser rifado do calendário do São Paulo. Institucionalmente, mas o São Paulo institucionalmente nunca faz essa opção. Ele lida assim, vai com qualquer técnico, não é com o Zubeldia, com o Carpini, com... O Rogério ainda tinha um pouco mais de autonomia por ser o Rogério. Então, acho que o Crespo está bem em dúvida. Evidentemente, ele não está satisfeito com a não chegada de jogadores. Pelo menos um zagueiro para essa etapa. Já tinha que ter um zagueiro, né? E ele reluta em colocar jovens que ele está conhecendo essa semana. Estão treinando 4 jogadores do Sub-20 lá para completar o time, mas não estavam no elenco. Desde que ele chegou, além das lesões, os meninos foram embora, né? O Matheus foi embora, o Lucas Ferreira foi embora. Então ele só vem perdendo o jogador, né? Em vez de ganhar. Ganhou o Tapa e o Dineno só, que podem até jogar contra o Sport. Do meio campo para frente, o São Paulo tem opção de jogadores no banco para fazer um time alternativo razoável contra o Sport. Do meio para trás, não. Vessa, vai sem ninguém? Deveria. Se toma uma cacetada? Não vai mudar a vida para terça. E daí? Se toma uma cacetada? Depois da recuperação que você faz no Brasileiro, para mim seria bastante... Se você tivesse naquela situação, beirando o rebaixamento, a 1 ponto, cara... Recife eu preciso pontuar, tal. Eu não tenho como abrir. Não é o caso mais. E a situação do Fortaleza, por exemplo, né, que está na zona e tem que... Ele joga terça também contra o Velho, só que não dá para ele ir com reserva para o Maracanã, o Fortaleza. O São Paulo pode se dar o luxo de uma rodada, né, professor? E outra, você quebraria... Hoje é a melhor sequência de Campeonato Brasileiro do São Paulo. São 5 vitórias seguidas. Sim. Esse atual recorte. Então, se você quebrar isso daí, vai mudar o que hoje pro São Paulo? Sinceramente, nada. Então, na hora que sair lá, tiver os caras chegando no hotel, é que a gente vai confirmar se vai mais reserveiro ou não. O certo era não viajar. Recife não é perto, não é uma viagem simples. Eu sei, tem que montar banco e tudo mais. Hoje em dia você põe 11 no banco, né? Antigamente você punha 7, era mais simples até de se montar banco. Hoje são 11 com a possibilidade de entrar 5. Mas eu nem levaria, porque você vai... Quem vai jogar sábado já não treinou direito hoje. E o de ontem também já foi mais tranquilo, porque você vai tirando você tira a carga dos caras até o jogo. Domingo. Já não véspera do isso, jogo. já é segunda, é viagem. Você acaba com essa semana do cara. Por isso que eu falo. Porque vai ser em casa dessa vez. Isso, Ou seja, você acaba com a semana do cara. Por isso que eu falei, se você retira 11 caras e cuida dos caras de terça a terça, eles têm uma semana de verdade de treino. Se vai levar para sábado, a quinta já tira a carga, a sexta é quase nenhuma carga, viaja, joga, o domingo é recuperação
dá viagem, segunda você dá o miguezinho do treino, tal, terça tem jogo. Massa, sub-bebê? Ah, não tenho dúvida disso. Agora, como estará o São Paulo quarta-feira se eliminado da Libertadores? Acabou o ano? That's the question. Então, Então, eu acho que não. Depois de 5 vitórias seguidas, você pode sonhar em voltar à Libertadores via brasileiro. Você tem um segundo turno quase inteiro para fazer essa tentativa, né? Agora dá para você imaginar que possa, depois de 15 pontos. então, e diante do quadro, você tem que arriscar, né, cara? Tem que arriscar. Não dá pra ir ninguém que vai jogar terça-feira. Até porque não tem 6 Então, mas quando- super pontuação. São 2 ali, né? O restante vai estar ali no bolo. 3, vai. O restante vai estar no bolo. São 6 vagas de Libertadores, 4 diretas. Se tiver campeão, 5. Então, Mas quando você fala não ir ninguém, nem os caras que não são titulares e que podem jogar, sei lá, Luan. Não, pra mim, eu escolheria 10 de linha mais 2, 12. Esses 12 não vão pra Recife. Ponto. Mas viajar vai todo Simples mundo. assim. Nem isso. Vamos por partes. Primeiro falar sobre os reforços. Tolói deve ser anunciado a qualquer momento, ainda hoje deve ser anunciado. Sobre o lateral da Chapecoense, Mailton, as conversas já estão bem avançadas. Provavelmente ele nem viaje para jogar domingo. A Chapecoense joga domingo pela Série B. Provavelmente ele nem entra em campo, já por estar enviesado com o São Paulo. O São Paulo está resolvendo os problemas burocráticos junto com o Metalístico lá da Ucrânia, se eu não me engano, por conta da dívida que o time tem com o São Paulo. O São Paulo quer fazer um bem bolado aí para tentar resolver. E é incrível como parece que tudo tá ruim pro Arnaldo Ribeiro. O São Paulo não tinha zagueiro. Agora contratou o zagueiro. O São Paulo não tinha lateral direito. Agora tá avaliando, agilizando a contratação do lateral direito. O São Paulo não tem elenco e tinha que usar a base. Agora tá usando a base e mesmo tudo o Arnaldo reclama, cara. É incrível. Tudo ele reclama. Tudo reclama. Eu sei, eu sou um São Paulino que tem os pés no chão. Eu sei que o ano é difícil, que aquela fase que o São Paulo tava beirando a zona de rebaixamento, que parecia que não ia acabar. Que o São Paulo tem um elenco limitado por conta de peças. Eu sei. Mas assim, mesmo nas notícias boas, trazer parece que o lado ruim das notícias boas. O São Paulo tá contratando um zagueiro por uma temporada só pra resolver esse problema dessa temporada, mas tá ruim. O São Paulo tá trazendo um lateral jovem, muito forte ofensivamente, muito forte, muito técnico, forte, bom de bola parada, destaque da Chapecoense. Porque assim, uma coisa é você trazer, como o São Paulo trouxe, o Dineno, o Tapia, o próprio Enzo Dias veio escorraçado lá do River Plate. Ninguém queria o Enzo Dias. Uma coisa é você trazer esses caras, que ninguém queria, ninguém quer. Outra coisa é você trazer um lateral que é destaque. O Mailton, ele é destaque da Chapecoense. Ah, mas é destaque da Chapecoense na Série B. Sim, ele é destaque na Chapecoense na Série B, mas quando o Wellington Rato chegou vindo do Atlético Paranaense, alguém imaginava que ele ia ser importante como foi? Quando o Michel Araújo chegou escorraçado do Fluminense, alguém imaginou que ele ia ser importante como foi? E sim, o Michel Araújo teve bons momentos com o São Paulo. Era um reserva que entrava e não comprometia. Quando o Enzo Dias chegou do River Plate, alguém imaginou que ia ser o que está sendo? Quando o Alan Franco veio da MLS, alguém imaginou que o Alan Franco ia se tornar o que se tornou? E o Rogério Ceni por muito tempo não colocou ele? O São Paulo está em busca de trazer um lateral, um ala essencial, primordial para o que o Crespo entende como futebol. Um ala que saiba se posicionar, mas que seja extremamente forte e técnico. Ele não é um ala que só leva pro fundo e corta e cruza. Ele é um cara que sabe trabalhar por dentro, que chuta de perna esquerda, que tem um bom cruzamento,
O São Paulo fechando a contratação desse cara, vocês podem ter certeza, é uma excelente contratação. E se o São Paulo conseguir as 3 peças que tá buscando, o Tolói tá fechado. Esse lateral encaminhado e conseguir se resolver com o Estudiantes, com o Christian Medina, que é um todo-campista, um pouco volante, um pouco meia. Ele é um todo-campista, não achem que ele é um 10 clássico, não é. Ele tá mais para um Marcos Antônio, para um Alisson, do que para um Veiga, para um Oscar. Ele é um todo-campista, tá mais até para um Nestor, que pode jogar em qualquer posição do meio de campo, de volante, de meia direita, de meia esquerda, mas não é um meia clássico, não é um cara que chega para, é um cara para Oscar tá machucado, o Rodriguinho tá oscilando, coloca esse cara que ele vai lá e entra, é um Rodrigo Nestor, é um novo Michel Araújo, função, não tô falando de qualidade, função, faz a mesma função que o Nestor fazia, que o Michel Araújo fazia, pode jogar de volante, pode jogar de meia, mas longe de ser um meia clássico. Longe de ser um organizador de meio campo, um cara pensante, longe disso. Se o São Paulo conseguir essas 3 peças, o São Paulo tem um elenquinho legal pro restante da temporada. Legal. Ok. Jogo de sábado. Molecada eu sinceramente, eu tô ansioso pra ver essa molecada jogando. A gente sabe que vai ser um jogo chato, parece que lá tá uma chuva lazarenta, gramado pesado, deve ser um jogo horrível, por mais que o gramado lá, nos últimos tempos até tenha dado uma melhorada. Mas vai ser um time desentrosado. Vai ser um time desentrosado porque é a molecada da base com alguns jogadores, talvez, provavelmente Yang deve jogar, Negruti deve jogar, Luan deve jogar, Rodriguinho deve jogar, Patrick deve jogar, Mike deve jogar, Tapia e Dineno. Tapia e Dineno. Eu acho até que o Lucas entra, né? O Lucas pode jogar na frente, junto com o Tapia. Esse ataque pode ser Lucas e Tapia, porque o Luciano nem viajou. Lucas e Tapia, Dineno e Tapia. Um time bem mexido, bem mexido. O Enzo Dias foi, levou um bocado de molecada da base, molecada jovem, molecada de 17 anos, 18 anos, 19 anos. Vai ser interessante. Eu, particularmente, não tô ansioso com o jogo em si, porque, assim, o São Paulo vindo de lá com empate, tá ok. Eu tô ansioso pra ver essa molecada em campo. Porque, igual eu falei pra vocês esses dias, o São Paulo tá tendo problemas com o zagueiro. Eu me recuso a acreditar que na base não tem um zagueiro do mesmo nível que o Sabino. Não é possível que na base não tenha um zagueiro do mesmo nível do Sabino. E eu pergunto a vocês, o Sabino é um zagueiro confiável? Você confia no Sabino? Você fala, não, o Sabino é o Sabinão. O Sabinão da massa. Você confia no Sabino pra ser o zagueiro titular do São Paulo? Eu acho que ele é meio desajeitadão. Meio esquisito. Mas tá dando conta do recado. E é isso. Não é possível que na base não tenha um zagueiro que seja do nível do Sabino. Seja um pouco melhor que o Sabino. Não é possível. Então, tô curioso pra ver essa molecada que vai jogar, essa molecada que vai entrar em campo. O que eles vão ser a oportunidade da vida deles. Pode ser a oportunidade da vida desses caras. Espero que eles consigam aproveitar essa oportunidade. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E valeu.